Neste momento nós vamos iniciarmos aqui mais um estudo bíblico, que eu sou o Carlos do canal Examine a Bíblia, a qual nós iniciamos este trabalho e vamos nos dedicar por mais um vídeo neste trabalho ao qual nós estamos fazendo. Nós vamos aqui hoje tratar dos assuntos pertinentes às Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, toda a Escritura nos confirma isso. E através dessa leitura nós vamos estar dando início no princípio de nossa salvação, através do livro do evangelista Lucas. Nós vamos fazer uma breve leitura e depois nós vamos conversar sobre alguns tópicos e alguns assuntos descritos aqui neste livro, que é suficientemente a porta de entrada para a nossa salvação. Vamos iniciar a leitura então. Prefácio. Evangelista Lucas. Tendo-se, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram, e mesmo os que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me bem também a mim, conveniente descrevê-las a ti, ó excelente Teófilo, por tua ordem, já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já estás informado. Então aqui, queridos ouvintes, essa parte aqui desse início fácil do livro de Lucas, do Novo Testamento, é uma prévia narrativa de que o evangelista Lucas iria retratar acerca daquilo, da época de Jesus, a qual muitos já se falavam sobre aquilo, e ele foi mais um testemunha desse assunto, a qual direcionaria essas palavras a um excelentíssimo da época, com certeza era uma grande autoridade, Teófilo, proposto aqui nesse prefácio, a qual Lucas discrimina que se faria. Então, iniciando-se a narrativa aqui de como foi o anúncio do nascimento, do princípio do Novo Testamento, nós vamos dar prosseguimento na leitura desta palavra. O anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes um homem, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor apareceu-lhe, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu-lhe em temor sobre ele. Mas o anjo disse-lhe: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás o prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E converterá a muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor em virtude e espírito de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse-lhe então Zacarias ao anjo: Como saberei isso, porque já sou velho e minha mulher avançada em idade? E respondendo-lhe o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para falar e dar-lhe essas alegres novas. Pois que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Portanto, não creste nas minhas palavras, e a seu tempo não se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, maravilhava-se de quanto demorava no templo, e saindo ele não lhes podia falar.
Entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do teu ministério, voltou para a tua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concedeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para destruir o meu opio entre os homens. Então, queridos ouvintes, aqui está um breve relato aqui do evangelista Lucas acerca do início da nossa salvação na terra. Claro que essa primeira parte nos relata não do nascimento em si do Senhor Jesus propriamente dito, mas sim de alguém que viria para vos preparar um novo caminho, o caminho das boas novas. E conforme essa parte da palavra nos relata deste ocorrido que existia um homem no tempo do rei Herodes, que esse homem, queridos irmãos, conforme o próprio texto nos relata, que esse homem era um sacerdote daquele tempo, um sacerdote ainda do Antigo Testamento, a qual prestava os seus serviços da linhagem do povo de Israel, o povo da promessa, que a própria palavra nos fala. E ele preparou um dia especial na vida de Zacarias, que era o seu sacerdote, a qual trabalhava no templo, segundo a ordem da sua turma. Quando Zacarias chegou-se ao templo para prestar o seu serviço, aquele dia foi um dia diferenciado na sua vida. Aquele dia foi um dia diferente de todos os outros dias. Zacarias, que era um homem já avançado em idade, assim como a tua esposa também, a serviço do Senhor, naquele dia ele teve um dia de boas novas. E assim que apareceu um anjo, que o próprio anjo disse que era Gabriel e que assistia diante do Senhor, sobre aquela visão, sobre aquela ótica, sobre aquela visitação, o próprio sacerdote Zacarias, ele se sentiu perturbado diante daquela situação, porque para ele chegava a ser até uma novidade. E o próprio anjo lhe fez uma promessa, que a sua esposa geraria um filho, e seria um filho da tua velhice. E assim, queridos, essa palavra, esse texto nos relata que, sendo um filho da tua velhice, a ponto do próprio sacerdote ele duvidar um pouco. Mas Zacarias disse: você ficará mudo até o dia que essas coisas se cumprirem. E assim esse texto nos fala que o povo estava no templo, na parte, porque aquele templo era dividido em algumas partes. Existia uma parte a qual ficava o povo e existia o Santíssimo, a qual o sacerdote iria para uma parte interna do templo. Assim, o povo esperava cá fora para qual seria a revelação divina que Zacarias trouxessem. E assim como ele demorava um pouco diante daquela situação, o povo já ficava preocupado com o que Zacarias iria retornar, o que ele iria falar, o que Deus teria revelado para ele. Mas, conforme o próprio texto bíblico nos relata, Zacarias naquele dia teve um dia diferente, onde ele teve uma visão divina, a qual uma visitação de um anjo, e este anjo foi o anjo Gabriel, que lhe anunciou um filho. E assim, quando ele saiu canal público diante da Irmandade, ele não conseguia falar, porque o anjo disse que ele ficaria mudo. Então ele conversava por acenos. E através daquela conversa por acenos, todo o povo espiritualmente já entendeu que Deus o tinha visitado, que Deus tinha feito algo grande na sua vida. E assim, conforme essa parte da palavra nos relata, que o próprio Zacarias passou-se o tempo de retornar para a tua casa. Ele retornando para a sua casa, ele ficou alguns meses em oculto, e ali o Senhor fez aquela grande promessa, a qual enviou o anjo Gabriel para conversar com ele. E assim, a sua esposa Isabel, ela concebeu e ficou grávida do seu filho João. Assim João, o João Batista conhecido das Escrituras, é este homem a qual veio preparar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que veio começar a anunciar a glória das boas novas, veio anunciar o princípio da jornada, o princípio da salvação, a qual todo homem e toda mulher se encontravam perdidos na face desta terra. Desde o ocorrido lá no Gênesis, no Jardim do Éden, a qual
O próprio Deus colocou o homem para a sua honra e sua glória, mas veio o adversário e causou toda aquela confusão, introduzindo o pecado na humanidade. Essa parte aqui foi o divisor de águas, a qual o próprio Deus restabeleceria um plano para que pudesse, através de Jesus Cristo, editar a tua salvação mais uma vez na face da terra. Através dessa leitura, desse breve relato, a qual nos fala e nos anuncia que antes do Senhor Jesus, o próprio Deus enviou João Batista para preparar os caminhos do Senhor. E assim foi feito através dessa leitura, através desta parte, a qual o próprio Deus relatou isso para João e cumpriu a tua palavra na vida dele. Por isso temos que ter a Bíblia um crédito muito grande nela, porque é nela que será a fonte da nossa vida terrena e a fonte da nossa salvação também. Nos próximos capítulos, relatará acerca também do nascimento de Jesus Cristo, acerca de como foi feito, acerca de como foi profetizado, e acerca do que foi anunciado e acerca do que foi cumprido também. Até o próximo capítulo e até breve nós voltaremos com mais um vídeo acerca desse assunto. Até mais.